A minha experiência com ela, esclerose lateral amiotrófica. Até ontem, eu não sabia que doença era essa. Eu sabia que tinha um cientista renomado que, numa cadeira de rodas, estava em seus últimos dias e ele veio a falecer desta doença. Mas eu não sabia que era essa doença. E até que eu me deparei com uma paciente que eu estou ajudando a cuidar, eu vou te falar. Não é uma experiência que eu imaginava que pudesse existir, não é? Então, assim, você vê que o cérebro da pessoa, as terminações nervosas da pessoa são capazes de atacar os músculos e destruir os músculos, destruir as terminações nervosas dos músculos, encurtando os músculos e atrofiando dessa maneira os músculos. A pessoa perde a fala, perde a capacidade de respirar, perde a capacidade de se mover, de se alimentar. E o primeiro sintoma é a fraqueza, simplesmente uma fraqueza. Expectativa de vida, 3 a 5 anos, com bons tratamentos, chega a 15, 30, 35 anos, como é o caso de um guitarrista famoso nos Estados Unidos que ainda vive com essa doença. Desde os 20 anos, hoje está com 54 anos. Mas, detalhe, nem todos têm condições financeiras de manter tratamento adequado por tanto tempo. E a doença, ela é progressiva. E quando você acha que está melhorando, lá vem ela e piora tudo. Então, estou há menos de um mês lidando com essa pessoa. E a minha experiência com o Ho'oponopono me faz não olhar ela, mas olhar em mim. O que em mim está causando isso? Por que eu estou presenciando e vivendo isso? Então eu curo em mim. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana de cura e restauração total da saúde e do ser humano. E o médico psiquiatra, ele curou toda uma ala psiquiátrica de doentes mentais criminosos. Então, e ele não curou isso conversando ou falando com a pessoa, mas curou isso nele, pelo que ele via, da maneira como ele via, ele tinha que curar isso nele. E quando você lê o livro Limite Zero, do Joe Vitale, é muito transformador, porque aí eu me torno o agente de cura do mundo, sem palavras, mas pela fé, pelo amor, porque o sentimento cura. Já ouviu falar? A gente tem uma energia muito forte no nosso sentimento. O amor cura. E eu vou te falar, tem sido muito desafiador isso para comigo, porque eu me sinto muitas vezes fraca, sem forças, inválida. Porque eu tento ali curar isso em mim, isso que estou vivendo e presenciando. E na medida que eu vou curando isso, eu sei que ela vai voltar a ter forças. Mas até onde? Até onde, né? Então, eu não me permito ver isso como... É assim, talvez você já tenha acompanhado, eu não acompanhei dentro da minha família pessoas terminais de câncer. E eu também não tenho histórico de pessoas que curaram o câncer com o Ho'oponopono. Eu sei de pessoas que começaram com câncer, mas tiveram os seus resultados mudados com o Ho'oponopono, mas isso em estágios iniciais, né? Então, em estágios terminais, a mentalidade já é muito depressiva, eu acredito que é mais difícil trabalhar. Mas como o Joe Vitale, no Limite Zero, a gente vê que nada é impossível e que tudo está na minha cabeça, na minha mente, na maneira como eu vejo e encaro. Então, eu curo isso em mim. E para isso é preciso ter um preparo emocional, espiritual, muito bom, porque Deus é amor. E se a fonte que cura é o amor, como diz no livro, né, Limite Zero, eu imito a frequência do amor, e o amor é quem limpa.
É o amor que purifica, é o amor que clareia, é o amor que purifica. Então, o amor de Cristo nos purificou de uma vez por todas do pecado, da sujeira, do lamaçal. Então, eu tento usar isso e uso ao meu benefício e ao benefício dos outros. Sempre eu fiz assim, desde que eu conheci e tenho atentado para isso. Mas eu sei que tudo a fonte da cura é Cristo. A fonte do perdão é Cristo. A fonte da restauração é Cristo. Então, o Ho Oponopono, ele trabalha com as energias de Cristo. E que eu reconheço que eu não sou nada e ninguém, mas Ele é tudo. Ele é a cura, Ele é a saúde, Ele é a restauração, Ele é a vida. Então, para mim, tem me enfraquecido, a experiência tem me enfraquecido no sentido de ver que o ser humano e a medicina não conseguem nada. Ela consegue ter tratamentos paliativos para diminuir o sofrimento e prolongar, talvez, uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Só isso, não é? E, assim, lamentavelmente, historicamente, pesquisando, a gente vê que no Brasil a assistência para esses pacientes é muito precária. E mesmo pacientes com recursos, de famílias boas, não têm condições de arcar com toda a despesa e principalmente com os cuidados que são necessários. E esses pacientes terminam morrendo por falta de ar, por falta de um equipamento para oxigênio e por falta de alimento, pasme, por falta de tomar água, porque eles não têm força para engolir, eles se engasgam, então morrem de fome e por falta de ar, lamentavelmente. Então a gente vê que como a gente não é nada, né? E Deus é tudo, Deus é a vida. Mas a gente sabe que esse corpo mortal aqui vai voltar à Terra. Ele veio da Terra e volta à Terra. Isso aí é consciente de cada um. A maneira como volta, se eu sei que eu vou voltar por causa dessa doença, ou por consequência dessa doença, ou se alguma outra doença pode vir no meio desse caminho e levar mais anos. Mas de toda forma, nenhuma doença, vou dizer assim que é uma doença boazinha. Não. As doenças são cruéis. E te matam lentamente enquanto você se agarra a fios de esperança, a esperanças de cura, a esperanças de tratamento, de remédios. E isso acaba não acontecendo. E você vê o paciente regredindo lentamente. Eu acredito que uma das doenças que mais mata no Brasil hoje, que é a doença cardíaca, ela é mais silenciosa. E ela vem assim, de repente. Talvez ela não seja tão cruel no sentido da crueldade, mas ela vai te dar aquela expectativa, não, eu tô bem, maravilhosamente bem, e de repente, tchau, já era, né? Então o infarto e o derrame, eles são muito de repente. É uma doença silenciosa que tá lá dentro. Você pode até estar tratando, tomando algum remédio, indo no médico, fazendo exames, mas de repente, tchau, né? Então eu não vou dizer que nenhuma doença é melhor ou pior, porque não saber que vou morrer talvez seja melhor para alguns, mas talvez seja pior para outros. Não ter a oportunidade de se despedir, de ter últimas palavras. Mas eu tenho esperança de cura, tenho esperança de que existam tratamentos mais baratos, alternativos e que sejam acessíveis a todos, não é? Porque ninguém merece ter uma condenação de morte. Mas eu acredito sim, que se o Ho Oponopono foi capaz de restaurar a mente e o corpo desses pacientes, ele é capaz de curar qualquer doença, sim. Mas assim, a minha experiência com essa paciente está sendo triste, porque ela já não tem mais movimentos nenhum, quase assim. Ela ainda consegue se alimentar com
dificuldade com as próprias mãos, não mastigar é com dificuldade, para engolir é com dificuldade, e para falar é com dificuldade, a gente não entende tudo que ela fala. E a gente vê que ela faz muita força para falar, e não consegue sair a voz de maneira... Mas eu amo esse paciente, e vou seguir amando, porque o Ho'oponopono nos ensina isso, eu devo amar. O Ho'oponopono nos ensina a amar a doença, porque a doença, ela é uma maneira de tratar a pessoa também. E quando você entende o porquê da doença e começa a amar a doença se retira. Assim como você amar o inimigo. Amar vossos inimigos. Então, quando você ama o teu inimigo acaba se tornando o teu aliado. E no final, acabou o inimigo. E assim é com essa doença. E com várias outras. O amor cura todas as doenças. E eu espero também ter essa experiência de ajudar na minha cura, na minha mente, em restaurar, no meu ponto de vista, e ver que no Brasil há perspectiva de vida maior, com tratamentos melhores, mais eficazes. É claro que se Deus quiser, Ele cura. Eu acredito no milagre. Mas eu acredito que Deus também trouxe os médicos, as medicinas, de todas as formas, para ajudar, para auxiliar. Caso contrário, nenhum cristão deveria ir no médico, tomar um remédio ou fazer uma cirurgia. Então, são métodos e meios de Deus também de tratar. Mas a fé, a medicina não consegue explicar, mas a fé tem curado as piores doenças, os piores laudos, os piores, assim, que já foi programado, né? Não, essa pessoa não tem jeito, vai lá, Deus e cura, né? Então, para tudo há esperança de cura, a gente deve acreditar nisso. Mas a gente deve sempre seguir com a consciência de que o cemitério é para todos nós. E daqui a 100 anos, todos nós lá estaremos. Daqui a 100 anos é outra geração, é outras pessoas que nem vão lembrar da nossa existência. Vai ser tudo outras pessoas. E nós estaremos todos, nós, você e eu, deitados no cemitério. Então não tem jeito para isso. Não tem jeito para isso. Mas sigamos em amar, sigamos em curar, sigamos em ser luz. Porque o amor é a fonte de vida e de luz. Então, daqui a 100 anos, talvez algum de nossos netos, bisnetos, lembrem algumas palavras que a gente falou, ou de uma fé que a gente tinha. E isso perpetuou uma esperança maior na nossa geração futura. Né? Então, que essa esperança fique em você também. Que Jesus volte logo e a dor, a morte, a enfermidade acabe logo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.